ESPM, o inusitado em constante movimento. Olá, sou Paulo Francisco e estamos de novo aqui em mais um dia de estúdio ESPM. Essa nossa ideia de transmitir conhecimento com convidados externos, professores da ESPM, falar sobre assuntos que envolvem o nosso dia a dia. E o assunto de hoje é um assunto que envolve o nosso dia a dia, como todos que nós abordamos, mas em especial esse tem uma magia envolvida nele, eu adoro esse assunto, é um tema muito interessante, que é o storytelling. É o se contar histórias. Então, para contar história, nada melhor do que quem conhece o assunto. Está conosco hoje aqui a professora Adriana Galli, especialista no storytelling, que vai trazer para nós o conceito, como funciona, como se cria essas histórias para as companhias, para as empresas, para as corporações. Está conosco também Vera Bavaresco, gerente da RBS, na área comercial, que conhece realmente os clientes, os seus mercados e o quão importante é ter uma história importante para se contar lá para esses potenciais clientes, para a comunidade. E o professor Palhares, né? Um especialista em endomarketing, na verdade o guru do endomarketing, que entende como nós contamos as mesmas histórias para os públicos internos. Então hoje nós vamos falar de todos os públicos, vamos falar do público interno, vamos falar de público externo e vamos iniciar o nosso bate-papo com a professora Adriana, que vai nos contextualizar um pouquinho o que significa o storytelling. Professora Adriana. Então, muito bom estar aqui com vocês. E eu hoje queria falar um pouquinho sobre a dificuldade da gente ter que conceituar o storytelling. Não é nada fácil, né? Mas, né, se a gente tem que dar um rótulo para isso, eu gosto de ir para a definição do Xavier, que é a Tecnart, né? Porque a gente não pode simplesmente dizer que a gente está contando uma história para encantar, né? Que realmente, de fato, é. Mas, obviamente, a gente tem algumas técnicas por trás que ajudam a potencializar isso, né? A dar vida. Mas, com certeza, a gente trabalha o storytelling como uma narrativa de comunicação muito importante para trabalhar várias questões, como engajamento, como trazer o encantamento às pessoas, né? Trabalhar a experiência de uma forma muito mais natural, humanizar marcas. Então é legal esse papo de hoje que a gente vai falar um pouquinho das histórias, como elas conectam a parte interna, né, organizacional, assim como as marcas, né, como a gente faz essa conversa com o público interno e externo. Perfeito. Muito interessante, professora Adriana, como nós contextualizamos essa história e como ela vai fazer sentido. E nós vamos falar aqui também sobre os fatos, as origens, como construir e como as pessoas percebem. Mas antes de nós olharmos para o público externo, de nós falarmos do grande público, que eu acredito que seja quando nós nos impactamos como pessoa física, eu queria passar a palavra para o professor Palhares para ele falar um pouquinho para nós contextualizar para os públicos internos, porque normalmente os públicos internos são os primeiros que devem conhecer a história das empresas, das companhias, para que depois elas se tornem realmente públicas para a grande massa. Professor Palhares, como é que a gente faz que o nosso público interno conheça as nossas histórias? Oi, Paulo, tudo bom? Bom, primeiro a gente precisa entender que o público interno ele só vai contar histórias que ele vivenciou de maneira verdadeira. Então, sempre que algum cliente demanda para mim, né, poxa, como é que eu faço para que o meu colaborador conte algo legal lá fora? Primeiro, a gente vai ter que trabalhar com verdade, né? Segundo, gerando materiais que gerem orgulho para que esse colaborador compartilhe, né? Com o avanço das redes sociais, o próprio colaborador ele passou a ser grande protagonista nessa narrativa. Mas a gente não tem como inventar nada, né? Ele só conta aquilo que ele vivenciou, que ele sentiu e que de fato faz sentido para ele. Perfeito, aquela história, faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, vivenciar é importante, Sem porque dúvida. é a tal da experiência que eu acho que está diretamente ligada, associada com o assunto contar histórias. E agora, uma vez que nós já conceituamos a base, já pensamos como é que nós vamos encontrar para dentro isso aí, para como a companhia fica sabendo, e o mundo, e a comunicação, como é que funciona storytelling
para o restante do público externo à companhia? Eu acho que a gente vive isso muito forte hoje em dia, né? Não tem como... A propaganda, ela é integrada, todos os meios são integrados, né? Então, tu precisa, sim, como a gente falou um pouco antes aqui de começar, a gente precisa acompanhar a jornada do consumidor, e para que a gente engaje esse consumidor para as marcas que são os nossos clientes, se a gente não contar uma história, se a gente não gerar experiência em cima disso, dificilmente a gente vai poder colocar uma marca de pé. Então, se estabelece uma confiança com o outro lado, né? O cliente, ele realmente tem que acreditar que o que ele está fazendo com a gente, ele vai ter o melhor retorno, a melhor exposição de marca, enfim, ou de produto, porque às vezes a gente tem que trabalhar em preço também. Mas essa integração dos meios hoje é o que faz a diferença total. E eu acho que como comunicação, assim, não tem outra forma da gente fazer essa relação senão contando uma história. Né? Porque tu tem que emocionar as pessoas, tem que ter começo, meio e fim, né? Tudo não é uma novela, mas é como se fosse uma novela. Tu vai engajando com capítulos, né? E tu anunciar, para mim, é engajar com capítulos, porque tu vai falar de uma forma no digital, na TV tu vai falar de outra forma, no rádio é outra, mais próxima, enfim. É tu contar essa história de várias formas, mas a mesma história, e tem que ter um final feliz, né? É a mesma história por caminhos diferentes, Totalmente. mas que façam o mesmo sentido. Exato. E que tu te sinta impactado com isso, que eu acho que é a grande questão. É assim, eu ouvi, eu vou acessar no digital, por exemplo, um selo, né? Vou lá, vou clicar e tal. É um selo, uma coisa deveria ser fria, né? Só clica ou vai levar para a marca do cliente ou, sei lá, para uma compra. Mas isso está ligado a um comercial na TV, que pode ser um comercial, como a gente vê, assim, que toque na emoção, que vá para o fundo, né, nos desejos das pessoas, né, que não é só vender, eu vou vender uma televisão, tu vende o que aquela televisão vai te proporcionar, né, de que tipo, é um entretenimento, é tu poder ver um filme a hora que tu quiser, porque eu tô de ver série. Então, o que está por detrás é muito mais psicologia da comunicação, eu diria, né, do que depois colocar no ar. Tu tendo todo esse conhecimento, tu consegue distribuir isso da melhor forma. Eu acho que a melhor forma da gente se comunicar hoje tá muito mais avançada, e isso é muito bom para quem é cliente, para gente que trabalha na ponta, no comercial, porque tu consegue passar para as pessoas exatamente o que aquela marca está querendo dizer. E como tu falou da rede social, né? Assim, tu pode ter o céu como um inferno na rede social como marca. Então, o julgamento, ele também é muito mais forte atualmente. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado com o que vai dizer. E eu acho que as empresas já se deram conta disso, né? E estão tendo muito mais cuidado. Eu acho que essa história, ela hoje é muito mais importante do que já foi antes. Fantástico, quando tu falou ali na televisão, né, imediatamente me veio a imagem. As pessoas têm o sonho de comprar uma televisão de 60 polegadas. Como, do ponto de vista de produto, é um grande problema onde é que eu vou botar uma televisão de 60 polegadas. A que distância eu tenho que sentar de uma televisão de 60 polegadas para conseguir enxergar? Então, sob o ponto de vista de produto, ele é muito mais problema do que solução. Mas, na verdade, não é o produto em si. São os benefícios e atributos, que é assistir um jogo, né, assistir um filme. Então, na verdade, não é o produto em si, mas aquela expectativa. E aí nós voltamos para a origem da criação da storytelling, que passa por posicionamento desejado, posicionamento percebido, passa por pontos de contato com a marca, né? Nós falamos aqui da questão da jornada do cliente, mas quantos pontos de contato esse cliente vai ter com essa marca até chegar lá? Então, com essa bola picando, eu passo para a professora Adriana para ela seguir o raciocínio aqui, ou mudar totalmente o raciocínio a seu critério. Na verdade, assim, tem vários pontos chaves que vocês trouxeram que é importante a gente conectar sobre essa perspectiva. Eu acho que a primeira coisa é o propósito. Então, né, o propósito, né, desse engajamento interno, quanto o propósito com a marca. E que a história pode trazer essa conexão de uma forma muito mais natural, e a questão da empatia, porque daí o próprio público vai se engajando nisso, se sentindo pertencente a essa história de uma forma, querendo participar da história também de alguma forma, né? Então, tanto na ponta interna quanto na ponta externa, ela cria esses gatilhos de referência muito importantes para a gente vincular a questão do propósito missão, empresa, né, de quem eu sou, onde eu quero chegar, como o propósito de qual é o conceito da minha marca com relação
a visão de mundo, né, ao meu cliente e todas essas questões. Então, a história ela consegue transferir esses conceitos. O Palhares falou uma coisa interessante sobre tem aquilo que é real, né? E eu Legítimo, lembro, né? legítimo, né? Então, é uma coisa importante a gente deixar muito claro que eu preciso contar histórias reais. Ou eu tenho uma licença poética de passar as histórias que eu crio, mas que estão ali trazendo o conceito da minha marca. Alinhado. Alinhados, Perfeito. né? E ele falou, eu também, desculpa interromper, Não, né? é isso aí. Mas eu achei legal que ele falou assim, como que uma empresa, né, vai trabalhar o seu endomarketing se não tá claro o propósito da marca? Imagina o trabalhão que tu deve ter. Porque se o teu funcionário não entende o que a marca quer para o consumidor, como que ele vai falar bem da empresa? Se ele não está entendendo a que se diz. Eu, por exemplo, não consigo me conectar com uma empresa que não tem a ver com os meus princípios, as minhas crenças. Eu não vou conseguir trabalhar num lugar em que eu não consiga me conectar nesse sentido. Qualquer funcionário, eu acredito que tem a mesma... tu não faz pelo dinheiro, né? Quando tu trabalha numa coisa que tu gosta, como eu amo trabalhar em propaganda, tu tem que te conectar com os princípios e com os propósitos que aquela empresa está te oferecendo. Se aquilo não fizer mais sentido, não vou conseguir sair na rua e falar bem, né? Então, eu imagino o que deve ser difícil para ti quando chega numa empresa, numa companhia, em que o funcionário não faz ideia do que ele está fazendo ali nessa relação, né? Que com o propósito da marca. Deve ser bem difícil tu dizer para o dono, olha só, vamos melhorar um pouco essa comunicação, né? Como é que a gente faz? Mas aí você acaba trazendo esse gap para ele, né? Você mostra, olha, uma coisa é o que você imagina, outra coisa é o que os funcionários percebem. Perfeito. E até que a gente melhore esse hiato, o que vale é a percepção do funcionário. Então, para que tu possa atrair bons funcionários, reter, você precisa diminuir esse hiato. Então, desafio bom, né? Porque aí tu tá agindo e transformando, em tese, né? qualquer homem ou mulher de negócios, né, vai querer evoluir para isso. Pô, realmente existe um gap, então vamos trabalhar para diminuir, né? E quando vocês ficam falando esse tema, eu fico imaginando quantas empresas nós conhecemos que tem umas histórias e a gente escuta as histórias. Aí eu sempre pergunto assim, já falou com alguém que trabalha lá? Conversa com alguém que trabalhe lá antes, né? No início da minha carreira, eu tive a oportunidade de ouvir alguns headhunters. Na época, eu nem sabia o que significava headhunter, né? Mas eu aprendi com eles algumas coisas. Entre elas, que um executivo, para ter liberdade, ele precisaria pelo menos ter o equivalente a 1 ano da sua remuneração em reservas, para você ter aí opção de escolha, como a Vera falou, de poder me identificar com os princípios e com os valores daquela empresa e ficar ou não ficar. Isso foi uma coisa. E a outra coisa era essa questão assim, antes de você aceitar um convite para uma empresa, se algum dia alguém lhe oferecer, um headhunter lhe procurar, antes de aceitar, fale com alguém que trabalha lá e fala com alguém que já trabalhou lá. E agora vocês estão falando isso e olha como faz sentido, porque talvez ela tenha uma história para o público externo que não seja a história do público interno, que vem a percepção que o Palhares fala, que vem o propósito que a Adriana traz. Então vocês vejam o quão importante esse tema ele é, porque às vezes a gente sabe, cada um de nós aqui vai lembrar de algum caso de uma história que foi criada como storytelling para público externo e desabou feito castelo de areia na beira da praia em dia de ressaca. Por quê? Porque quando veio realmente a realidade, que é o mar subindo, não tinha base, não tinha fundação para sustentar. E hoje é muito mais fácil das pessoas descobrirem isso, né? E de informação acessível. Então, não dá para brincar com isso, né? É uma coisa muito séria. Mais fácil para fora e é mais fácil para dentro também, né? Quantos anos levavam há 20, 30 anos atrás para a gente saber como é que era trabalhar na empresa X? Hoje em dia, em 2 minutos, você vai à rede social, você já sabe. Já conhece. Né? Então, esse universo está muito ligado, né? Mas, Paulo, esse contar para dentro também é algo que, claro, não tem a mesma dimensão, né? Então, várias histórias para fora, depois você se dá conta, pô, não eram verdades, né? Mas para dentro, se a gente vai lá na origem, né? Quantos vídeos internos lá no passado eram feitos onde algum criador
definia o roteiro e as falas de cada funcionário. Gente, isso é Exatamente. muito fake. Né? Eu falar, olha só, na sua parte você diz tal coisa. Nada legítimo. Na tua você diz... Né? Então, só que isso é uma quebra de paradigma muito grande. Porque quando você leva isso para dentro de uma empresa, você precisa dizer para eles, olha, eu não vou criar o roteiro. Eu vou te mostrar linguagens que a gente pode trabalhar, vou te mostrar referências de alguns cortes legais, e quando a gente convidar os colaboradores, a gente vai fazer perguntas para eles. Obviamente, essas perguntas precisam ser pensadas qual a intenção que a gente quer, o que a gente quer que ele demonstre, verbalize, que história que a gente quer que ele conte, mas vai ser nas palavras do colaborador, na ótica dele, na vivência dele. Caso contrário, é um lindo filme fake, que hoje em dia não cola mais, né? Então, a gente também tem que entender essa lógica do storytelling para dentro, que é, cara, não tem como fazer roteiro. Tu só ajuda a emergir, né? Elas Exato. estão ali, né? É para ser natural, né? Exato. Se tu vive aquilo, realmente é bom, não tem como. Eu tava pensando agora, vocês falando, tava pensando na Disney, né? Tem storytelling mais legal do que a Disney. Não sei porque I love Disney. Eu e o Paulinho. Eu e o Paulo. Todo mundo vira pra mim. A gente adora a Disney, né, Paulo? Mas assim, é uma empresa que te dá a experiência, né? Que tem um mundo que acontece por baixo dela, tá? Tu chega lá, tu realmente te encanta, tu sai de lá, tu é um propagador dessa marca, mas às vezes tu vai ouvir quem trabalha lá, já não é bem assim, né? A gente trabalha muito, a gente fica muito tempo de pé, a gente quase não dorme, papá. Então tem dois lados da mesma moeda. Não que eles vão sair falando mal, porque as pessoas que trabalham lá é uma experiência tão boa que agrega muito valor, mas ao mesmo tempo é extremamente desgastante pelo nível de trabalho hard, né, que eles têm lá. Mas não tem como a gente não pensar numa Disney. Não tem, sabe? Eu acho que nesse nesse caso, sentido. exemplo, né? Sim. Eu tenho 2 filhos, a minha filha e meu filho trabalharam na Disney. Então, eu não, na verdade, o meu não é na teoria, o meu é verdadeiro. Então, assim, agora a Vera falando nisso, e eu me lembrando, a minha filha quando estava lá, tarde da noite, porque na época tinha horário de verão aqui, e não me lembro como era o horário lá, mas nós tínhamos um fuso horário maior, né? E ela me mandava o WhatsApp, a gente ficava falando no WhatsApp, era 1h aqui, eu, né, quase dormindo, e ela saindo do trabalho lá tarde também. E ela dizendo assim, ai, tô exausta, tô indo pro alojamento. Tirei os tênis para andar de pé descalço, que não aguento mais meus pés. E eu disse, não, vai chegar agora, vai chegar, vai tomar um banho, vai descansar. É assim, eu tô exausta, mas eu tô amando isso aqui. Então, ou seja, tem tudo isso, mas tinha isso. Ela, por exemplo, teve uma experiência diferente do meu filho. Ela teve lideranças não muito boas lá. As lideranças dela não eram lideranças legais, assim. Ela teve alguns líderes legais, mas ela chegou a ter líderes não muito bons. Já meu filho teve líderes muito bons lá. Aprendeu muito com a liderança. Então, eu dentro de casa tenho os 2 exemplos. Mas isso não invalida a história. Porque a essência da história é verdadeira. Né? Não, e é o que a gente vive nas empresas também, né? Exatamente. Se a gente for falar usando uma organização, tem várias vivências diferentes, né? E aí a gente tem que incluir as pessoas, não tem como não incluir as pessoas. E assim como tem pessoas que gerem muito bem equipe, tem gente que não tem esse preparo ainda. Então, tu pode ter dentro da mesma empresa uma ótima referência, alguém vai sair dizendo, nossa, foi muito bom trabalhar nessa área específica, eu cresci, eu tive oportunidade, e vai ter outro que trabalhando numa outra área e vai dizer, meu Deus, foi horrível. Então, não tem como a gente desconectar a história das pessoas, né? Dessa vivência que tu vai vir a ter e que vai formar a tua opinião a respeito daquela vivência, né? E eu acho que também uma coisa importante é que, além disso, o quanto a gente consegue hoje também mostrar para fora o que acontece nas empresas através dessas histórias, porque as pessoas querem conhecer os bastidores, elas querem saber quais são as histórias que estão por trás daquela marca, daquela organização, né? Então fica até muito mais natural e conectado com o teu público se tu consegue essa coisa de uma forma muito mais tranquila, né? Com que as pessoas consigam mostrar o que elas estão vivendo de uma forma mais conectada, engajada, do que aquela coisa roteirinho pronto, que a gente nota que é uma coisa fria, né? Fake e tal. Isso deu super certo com a questão do multimeio, né? Falando assim da minha vivência, que a gente vende tudo. Então tem lá um programa de rádio, vamos citar um que é conhecido no Brasil inteiro, que é o Pretinho Básico, que
ele viajava por algumas plataformas aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, daí foi para o YouTube e foi para o Spotify, e assim eles foram ganhando outras plataformas. Hoje eles têm milhões de impactos, assim, porque eles chegam no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Então, a tecnologia cortou as barreiras, sabe? Então, uma história que tu conta que parece singular aqui para o Rio Grande do Sul, daqui a pouco ela já está rodando o Brasil, está rodando o mundo. Então, a gente tem que saber o poder que a gente tem na mão quando é um comunicador, por exemplo, e que tu vai contar coisas que vão fazer sentido para qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu acho que esse é o maior desafio do storytelling, sabe? Não é uma coisa que vai ficar aqui só no nosso mundinho, onde a gente só tinha TV, em Porto Alegre, a gente agora fala além dessa plataforma, né? A gente fala com um mundo muito maior. E aí eu acho que fica mais difícil para quem pensa essas histórias e eu acho que algumas empresas não se dão conta desse tamanho. Eu falo de empresas menores, porque tu vê uma Globo hoje que está espalhada em tudo que é plataforma, podem falar da Globo do que quiserem, assim, mas em termos de tecnologia e de avanço dessas questões de contar história, é só olhar as novelas que estão em tudo que é lugar do mundo, dubladas em línguas diferentes, né? Isso é saber contar uma história legal, né? Eu acredito que seja nesse caminho, né? Eu acho que o gancho aí é a gente trabalhar com o transmídia storytelling, né? E aí a gente consegue ter uma história numa plataforma e a gente conseguir dar amplitude para essa história, trazendo ganchos, trazendo spin-offs, né? Podendo continuar essa narrativa que demonstra interesse, busca das pessoas, né? Eu quero continuar, quero saber. E daí tu coloca em outras plataformas um conteúdo que complementa aquela história e tu faz crescer o interesse, a história ela vive mais, né? Ela amplifica e a conexão é maior. Principalmente hoje, com a geração que a gente tem, com as tecnologias que a gente tem, né, com o mundo infinito de possibilidades que a gente tem, perder essas oportunidades de trabalhar a história em multiplataformas, aumentando o conteúdo dela, complementando a história, fazendo o próprio cliente ser protagonista, né, e brincar com a história também, ele, né, poder estar em primeira pessoa na história junto. Eu digo que isso, eu sou apaixonada, né? Eu quero mexer nisso junto, quero estar junto, quero ver até onde vai, né? O que dá para fazer. Então, cada vez a gente consegue ter mais possibilidades em função da tecnologia hoje. A gente conversando bem nessa linha, vocês falaram várias vezes aqui, para mim a palavra que me vem à mente é ser genuíno. Né? Ser verdadeiro. Por quê? Porque uma história que não é verdadeira não se sustenta, ela vai realmente desaparecer. Mas ao mesmo tempo, quando a gente está falando aqui, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas. Então nós podemos criar uma história linda, maravilhosa, que é verdadeira, ela é original da nossa história, e alguém vai dizer, nossa, tocou a minha vida, mexeu na minha vida. E o outro vai dizer, nossa, que coisa mais brega. Por quê? Porque as pessoas têm percepções diferentes. Então, quando a gente está falando de storytelling, não é um storytelling integral que vai abranger todo mundo. Nós vamos contar a nossa história. E vão se identificar com a nossa história aquelas pessoas que efetivamente tenham valores, se identificam com nossos propósitos, que acreditem na nossa proposta de valor, e a nossa proposta de valor é o que a gente, não é o nosso produto na essência, mas é o que nós entregamos além do produto, que são os benefícios ali, já falamos da televisão, né, do aparelho de televisão. Então, o que nós entregamos? Alguns se identificam, outros não. Então, talvez algumas histórias, às vezes eu vejo o pessoal querendo ser tão amplo, a ponto de abordar todo mundo, não vai conseguir. Vai tocar todo mundo. Não vou dizer que é impossível, porque sempre e nunca são extremos. Impossível eu acho que é tempo demais também. Mas é muito pouco provável que a gente consiga atingir todo mundo. Então a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, com a história que a gente tem para contar. Ser verdadeiro interna e externamente, né? Quando se fala lá, porque aquela história, eu vou falar com alguém que trabalha na empresa. O que ela vai me contar? Nós estamos cheios de casos super legais aí que a gente pode conhecer e pode multiplicar. Então, assim, quem fala bem da empresa, gosta da empresa, ela é verdadeira. Vai ter gente que vai ter a mesma experiência na mesma empresa, na mesma liderança, no mesmo setor, no mesmo departamento, sentado mesa a mesa, um ao lado do outro, que vão se sentir diferentes. Então,
não tem fórmula mágica. Aliás, é uma coisa bem recorrente aqui no nosso dia de estúdio SPM, que eu estou começando, tá virando refrão. Eu digo, né, não tem resposta pronta, nós estamos aqui para mais fazer perguntas do que para dar respostas. Mas a ideia da construção do conhecimento é essa. Não é entregar, né, a resposta. Olha, lá na sua empresa, você pega e faça assim, tá aqui o pacote pronto. Se alguém entregar um pacote pronto, desconfie. Desconfie. Nós não temos um pacote, nós construímos o pacote junto de acordo com o que a empresa precisa, né? Mas vou deixar, né, passando de volta aqui o assunto para vocês, né? Eu me preocupo muito na questão interna, porque eu acho que a gente já falou nisso, mas a questão interna, quando o professor Palhares aborda essa questão do endomarketing, porque, na verdade, talvez o maior eco que uma história, com um storytelling, que uma proposta, que ela vai ter é uma proposta interna, de que as pessoas realmente se identificam ou não. Quando a Vera trouxe o exemplo da Disney, em algum momento eu ia falar na Disney, porque eu não ia sair sem falar na Disney. Com certeza disso, só me adiantei, né, Paulo? Só se adiantou, só não combinamos o timing, né? Mas, de novo, eles têm uma história muito legal. A história do Walt Disney é uma história muito legal. Né? A história do Apon, né? Inspiradora, e tem várias frases dele, numa que ele diz, né, que quando ele procurava financiamento, ele concluiu que para os bancos sonhos não eram garantias suficientes, e os bancos, né, têm o papel deles, né, que é esse, mas ele, de novo, ele não conseguiu vender a história. Hoje todo mundo olha para Disney e diz, nossa, mas ele viveu a época do Walt Disney, do próprio, né? Então, essas histórias são muito bonitas porque foi a resiliência dele, né? As pessoas terem ele hoje como uma referência, com todos os seus defeitos de ser humano que ele tinha. E ele não é um super-humano nem nada, ele era uma pessoa cheia de defeitos, tanto que tem a história do cigarro que ele fumava e que ele, né, não gostava do mau exemplo, em teoria, numa época que era absolutamente normal, né, gente? Lá nos anos 60, fumar. Aliás, eu não sei se alguém assistiu uma série na TV chamada Blue Book, o Livro Azul. É nas TVs de assinatura aí. É o Livro Azul. Era um projeto da Força Aérea Americana lá e tinha o Dr. Hynek, né, na época, que foi ele que inspirou o filme do Steven Spielberg, o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Inclusive, ele foi consultor do filme. E aí eu assisti toda a série, né? Ela tem temporadas. E era nos anos 50, 60. E é impressionante, não tem uma cena que não tem alguém fumando. E eu fico olhando para aquilo e digo, olha a mudança. Mad, né? Eu já pensei no Mad Men. Os caras faziam reunião o tempo inteiro fumando. O uísque e o cigarro. Não, se vocês pensarem lá, vamos voltar, eu estou usando o resgate do passado. O Arquivo X lá, né? O Arquivo X tinha o cara que, para tradução em português, eles chamavam ele o canceroso, né? Lembra que ele fumava o tempo inteiro, que ele era um cara meio secreto, assim, que aparecia de vez em quando lá com o Mulder e a Scully. Nossa, que eu estou ficando velho, as minhas referências, mas o Blue Book é novo, tá? O Blue Book é bem novo. Fazendo isso como histórias, né? São como histórias, Tem valor igual. Mas peguei uma referência atual do Blue Book, né? Porque a série é nova, né? E peguei uma série antiga. Mas, de novo, o Walt Disney tinha essa coisa do cigarro. Então, os meus filhos aprenderam como técnica. Toda vez que você for apontar um caminho, indicar um caminho para alguém, nunca aponte com um dedo. Porque um dedo dizem que tem uma simbologia de agressividade, o dedo em riste. Então, eles sempre apontam com 2 dedos ou com a mão espalmada naquela direção, nessa direção. Tem outra vertente que já diz que o Walt Disney, como ele fumava e estava sempre com cigarro entre os dedos, ele precisava dos 2 dedos. Ele usava os 2 dedos, são 2 vertentes. Então foi uma história criada, eu não sei qual das duas é a verdadeira, não posso dizer, não importa, mas é uma história que hoje está incutida na cultura deles. Nós estávamos lá de férias e chegou um grupo de meninas mais novinhas, assim, estava minha filha e uma colega que trabalhava, estavam as duas trabalhando na Disney. E as meninas fizeram umas perguntas para ela, fora da Disney, nós estávamos em outro lugar. Onde fica tal lugar? As duas imediatamente assumiram a postura, sorriso, postura ereta Disney e com a mão espalmada indicaram. E nós começamos a rir, porque elas incorporaram. Aprenderam direitinho. Mas é que essa é uma das funções do storytelling, né? A questão do aprendizado, o uso de metáforas, né? A construção de analogias. Ela é uma importante ferramenta de conhecimento. De transferência de conhecimento. Uma das coisas, como professora, também tem a parte empresária com a Fábrica de Histórias, mas tem a parte professora, que é uma das disciplinas que eu dou, é Transmídia Storytelling, aqui na SPM, por exemplo. E aí, uma das coisas que eu falo muito
é essa questão, né, da gente conseguir enxergar essa construção do conhecimento. Então, tem uma parte da aula que eu vou trazer a jornada do herói e eu mostro, por exemplo, a espiral do conhecimento do Nonaka Takeuchi, como é que se faz a conversão do conhecimento interno. Eu disse, é uma jornada do herói, se a gente for fazer uma metáfora da espiral, vamos agora ver a jornada, como é que funciona, né? Então, a gente vê duas ferramentas diferentes, dois gráficos ali de ver como é que se passa um conhecimento, como se constrói. Porque, na verdade, a gente está falando de evolução, né? Eu sou um ser humano e eu preciso consumir conhecimento, aprender, né? E as histórias ajudam a isso, e ajudam a fixar o conhecimento. Eu acho que é legal dessa questão da linha do tempo, que a linha do tempo não conta história. São as histórias que tu usa dentro da linha do tempo que constrói. Exato. E eu acho que isso é a coisa mais legal, assim, do storytelling, sabe? Porque tu tem que tocar o outro, tu tem que emocionar, tu tem que fazer com que ele se envolva por essa história, e faz todo sentido, né? Exato. E até a questão da linha do tempo, tu pode usar uma quebra de narrativa, que eu adoro brincar com isso, né? Tu não precisa usar início, meio e fim. Tu pode usar fim, tipo Tarantino, assim, né? Já que a gente tá falando de filme, que fica até uma coisa da pessoa ficar mais curiosa, ir atrás, né? Instigar isso, que é legal. Então, tem várias técnicas também que dá para se usar junto ali na construção da narrativa, né? Eu continuei com essa lógica do interno pela promessa e a entrega. Porque a comunicação externa, como o Palhares falou antes, a questão assim, antigamente se tinha um roteiro e levava para os funcionários e dizia assim, você tem que falar isso. E as pessoas falavam o que não sentiam. Então, mais ou menos isso. Não adianta eu contar uma história para o público externo, porque quando esse público externo estiver nos pontos de contato com a nossa marca, estiver lá consumindo o que nós estamos prometendo, seja num telefonema, seja num carro na rua adesivado com a marca da minha empresa, seja presencialmente num ponto físico que eu atenda, não importa. Neste momento, aquela entrega que vai ser a verdade, se a minha equipe, se internamente o meu público interno não tiver isso dentro do seu, circulando nas suas veias, não faz sentido. Então essa história se esvai, ela morre, né? Então por isso que eu acho que é muito importante que as histórias sejam verdadeiras internamente primeiro. E aí, a partir dali, as pessoas vão fazer isso. Por isso que eu acho o exemplo da Disney, né, ele é muito verdadeiro, porque as pessoas vão lá e saem muito felizes, e tem pessoas que vão lá e não gostam de trabalhar lá. Mas a grande maioria incorpora aquilo num curto prazo de uma maneira tão forte que leva para a vida. Mas eu acho que isso não importa mesmo, porque as experiências de quem trabalha lá, eles introjetam tão profundamente a filosofia, enfim, o propósito da Disney, que tu sempre recebe o que tu precisa. Eu vou dar um exemplo, tava falando, me veio isso, eu perdi meu ingresso, né? Daí não preciso dizer que a família inteira, a loira já perdeu o ingresso e tal. Perdi o ingresso, mas tudo bem, né? Disney. Cheguei lá e falei, perdi meu ingresso, não sei o que, eu entrei, tarará. Na hora me deram um outro ingresso, eu não precisei nem dar muita explicação, achei que ia ter que puxar um monte de documento, nada. Foram no sistema, me deram um outro ingresso, amanhã a senhora entra com esse mesmo ingresso. Então, eles estão muito preparados, independente do que eles vivam. É tão assim bem feita essa história, essa contagem de história de quem recebe essas pessoas que vão trabalhar lá, porque trabalham por temporada. Alguns ficam, mas a grande maioria passa por lá. Que eu, como consumidora, e eu já fui várias vezes menos que o Paulo, mas já fui também, que a gente também ama a Disney. E já fui em várias, e tu encontra em todas elas a mesma paixão. E assim, uma marca que tem isso é como tu ir numa empresa que tem lojas pelo mundo inteiro, tu ir na Espanha ser bem atendida, tu ir no Brasil ser bem atendido, sabe? Tu encontrar o que tu quer, tu ter a condição que tu quer. Então, não tem preço isso, não tem nada que pague uma coisa dessas, né? Eles estão muito alinhados, né? Porque eles querem produzir um encantamento, então a experiência faz parte disso. Como eu vou estragar a tua experiência? Se teve alguma coisa, algum problema, eu vou rápido solucionar para que não estrague essa experiência e mantenha o encantamento, né? E esse alinhamento, ele exige muito cuidado do RH e do endomarketing também, né? Porque uma coisa é você selecionar alguém e falar, olha, a gente vai vender sonhos aqui na Disney, tudo certo. Se alguém não sentar e falar, mas para que a gente entregue toda essa promessa, nós vamos ficar até meia-noite aqui trabalhando, vai ter dia que vai ocorrer isso, e você vai ter que responder à altura, né? Precisa tangibilizar.
né? Se você não faz esse alinhamento de expectativa, é somente o sonho, vou trabalhar na Disney, que legal, né? Se não alinhar, fatalmente, no primeiro desafio que, poxa, já não curti, imaginei que eu ia chegar às 10 da noite em casa, cheguei meia-noite, já rola essa quebra, né? Isso a gente vê em sala de aula também. Às vezes eu já cheguei a ter 2 alunos que trabalharam na mesma empresa, com vivências e experiências completamente diferentes e histórias diferentes de cultura, né? No final, você olha e fala assim, olha, um foi super bem alinhado e o outro não foi. Não é falha sua. Talvez você não fosse o candidato ideal para trabalhar nessa cultura, né? Então, houve uma falha aí, né? Exatamente. Acho que todos nós já devemos ter visto alguma daquelas imagens no Instagram lá, que aparece, se não me engano, é um cachorro lá no meio de um monte de bicho lá, de ovelha, e assim, um cachorro meio parecido com uma ovelha, e diz assim, é quando você mente no currículo e acaba sendo contratado, né? Você não sabe o que tá fazendo, ele tá perdido no meio, assim, né? Faz ideia. Não faz ideia, ou seja, você mentiu no currículo, tá ali, conseguiu a vaga, tá, o que eu tô fazendo aqui? Porque às vezes a gente também tem essa coisa, né, que nós temos que pensar. As pessoas também, às vezes, de fora, têm a história e dizem, o meu sonho é trabalhar para essa empresa. E a empresa é verdadeira, aquilo é verdadeiro, mas não é para mim. Isso não é para mim, sabe? De novo, a gente acaba usando exemplo pessoal porque é o que a gente vivenciou, e a storytelling é a vivência. Eu, quando estava na faculdade, eu tinha uma empresa que eu achava assim, era o top das empresas no segmento fantástico, que eu achava que eu queria trabalhar lá. Vou me formar, é o lugar que eu quero trabalhar. Não tive a oportunidade de trabalhar lá. Ao longo da carreira, inclusive quando eu trabalhava na empresa que eu e o Palhares éramos concorrentes, eu fui lá e consegui trazer essa empresa para a nossa empresa, que era o meu objetivo de negócio. E quando eu comecei a trabalhar como prestador de serviço para essa empresa, né, como fornecedor, eu me dei conta que eu não durava um mês, eles iam me demitir, porque não tinha nada a ver comigo e eu não tinha nada a ver com eles. Então eu olhava aquela história deles e achava linda, mas não era a minha cara. Eu sou brincalhão, sou descontraído, e eles são durinho, certinho, coisa e tal, aquela coisa mais formal assim, né? E eu digo, eu não durava lá, mas eu tinha uma vontade enorme, mas de novo, ok, vou tentar, né? Nem tentei, na verdade, com eles. Mas se tivesse tentado, a probabilidade de não ter dado certo teria sido muito grande. Porque não é meu estilo, não é meu perfil, e eu não sou o perfil deles, obviamente. Né? Mas vocês vejam, e não tá certo e não tá errado, continuo admirando eles até hoje. Acho uma empresa fantástica, com uma história maravilhosa, uma história centenária, mas não era para mim. Sabe? Então a gente tem essas coisas de achar, meu sonho é trabalhar naquela empresa. Não, pode admirar ela de longe, não precisa ir trabalhar lá, né? Mas aí, voltando na lógica que nós estamos falando aqui das histórias para contar, a gente está falando muito no trabalho, etc e tal. Mas como consumidor, eu tenho empresas que eu me recuso a ser consumidor deles. Por princípios. Né? Tem indústrias que eu não me identifico com questões de alimento, questões de hábitos, que são hábitos que eu não cultivo, eu não me identifico e eu não, se tiver dentro do portfólio deles, eu não vou, porque eu entendo que eu não quero estimular aquele tipo. Eles estão errados, não, tá cheio de consumidor para eles, que se identificam, que faz todo o sentido do mundo. Para mim não faz sentido, mas é pessoal. Então não tem história linda, contada, emocional, né? Que vai ter um comercial na televisão, aquele que chega a correr uma lágrima do olho, que vai fazer eu consumir deles, por mais linda que a história contada seja. Então, isso é importante nós aqui como profissionais, todos profissionais de mercado, né? Porque nós estamos falando aqui da SPM, do seu ponto de vista de conhecimento, de troca de conhecimento, mas nós somos profissionais de mercado, nós estamos ali no dia a dia ajudando as empresas a ter melhor desempenho, a se posicionarem melhor. Então, é muito importante que a gente amarre isso no storytelling também, que ele não faz mágica, também não fará mágica. Ele vai fazer o quê? Ele vai engajar, a palavra que a Adriana usou, o engajamento, ele vai engajar quem tem perfil para ser nosso público consumidor. Às vezes não é nem consumidor, às vezes é objeto de desejo. Né? Não posso te consumir, talvez tu esteja fora do meu pay grade, lá da minha faixa salarial, mas um dia eu quero te consumir, né? Então essas coisas fazem parte também da história para contar, mas eu não vou monopolizar porque eu gosto do assunto e eu fico falando demais. Devolvi para vocês de novo, Adriana. Eu acho que é muito importante também a questão da atitude da marca, né, com relação às suas responsabilidades, com relação ao mundo, né?
Então, é um mundo também sem volta. A gente já sugou muito dele. O que a gente faz agora para devolver ou tentar dar uma freada naquilo? A gente já falou sobre inovação em outro momento, né? A inovação foi responsável por muito, né? Desse transformar o mundo para o progresso, mas também, né, dissecou um pouco dessas coisas. Então, o que a gente faz para melhorar? Então, cada um de nós temos as nossas responsabilidades. A gente pensar em eras do marketing ali, a gente está naquela, né, mente, espírito, dentro e fora, né, o in, on. Então, todas essas questões. E a marca precisa não só contar histórias, ela precisa mostrar a sua atitude, daí contar a história daquilo que ela está fazendo. Porque o seu consumidor, ele está de olho nisso, ou até a sua admiração, como tu falaste, né, Paulo? Pode ser que eu não tenha condições neste momento de consumir o que tu tá me trazendo, mas eu te admiro e eu te sigo. Talvez um dia eu consiga, né, me conectar mais contigo e tal. Eu falo sobre ti porque eu tenho, né, uma percepção que é uma marca legal. Então, eu acho que as atitudes, a história que tu vai contar sobre as coisas que tu faz, ou até melhor, as pessoas que já se conectaram contigo têm histórias para contar das coisas que tu fizeste, né? Das coisas que tu trouxeste, das atitudes que tu tiveste em prol, né? Pode ser, eu não acho piegas, né? De um mundo melhor, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer daqui para frente, melhorar as condições. Pandemia, se não deixar alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Tem que deixar um legado de reflexão, pelo menos, e mudança de atitudes, né? E essa geração que está vindo, que está com uns 18 por agora, eles estão muito mais focados no compromisso da marca. Exato. Então, se a gente se descuidar do compromisso que eu tenho com a natureza, com os resíduos, tudo isso que envolve planeta e tal, eles vão ser muito cobrados. Porque essa geração, ela já tem esse chip, eles já estão olhando tudo com um olhar de adiante, de preservação. Então, tudo que foi feito até agora, e eu acho que a pandemia veio para a gente olhar isso, né? O que está acontecendo com o nosso planeta? O que a gente fez, né? O que as gerações passadas, essa história ruim que a gente tem para contar, tem um monte de coisa boa, mas tem uma parte ruim que está impactando no futuro dessas próximas gerações. Mas eles já estão se dando conta, eles já são super assim, engajados nisso, inclusive na rede social. Né? Nesse sentido também, tanto que não compre em tal loja porque é escravo, faz roupa, sabe? Eles têm isso naturalmente, eles vão atrás, eles procuram. E eu acho isso legal, porque aí, voltamos para a história original, tu tem que contar uma verdade. Para tu engajar, ter compromisso do consumidor, tu tem que contar uma verdade, porque a verdade, ela é visível, ela vem à tona, né? E às vezes essa verdade, a própria empresa precisa se dar conta de usar os termos corretos. Porque levantar uma bandeira não significa que aquela empresa não vai falhar. Perfeito. Né? Porque, ok, beleza, aqui temos uma bandeira, né, de diversidade. Empresa XYZ. Uma modinha, né? Mas ela depende das pessoas. Se um dia tiver algum líder, né, que feriu essa bandeira, né? Mas então essa empresa não, vai depender da atitude que ela vai tomar perante aquele líder, mas isso não significa que ela vai se blindar naquilo, né? E às vezes estamos trabalhando para eternamente, né? Há muitos anos atrás, um projeto monumental chegou na mão do CEO e ele falou assim: vamos engavetar, porque aqui tem uma bandeira muito grande associada à ecologia aqui e, cara, a gente não pode assumir isso. Perfeito. Tenho tais e tais e tais operações que estão muito abaixo do que eu acho que é ideal, vai ser engavetado o projeto. Eu falei, cara, que bom, né? Que bom que alguém teve uma clareza, porque não é o fornecedor que vai dizer, é ele que sabe no dia a dia o que está adequado ou não. Eu admiro, assim, tem várias empresas. A empresa que eu trabalho tem um canal de ética. Então, se acontecer qualquer coisa, assim, sei lá, um assédio ou um preconceito, tu pode ir no canal de ética, te dirige ao canal de ética, tu relata o que aconteceu, aí isso sobe e aí vai ser investigado. Então, eu acho que isso é dizer assim,
e tem que fazer alguma coisa com essa informação. Senão, não faz sentido dizer, eu respeito, eu tenho aqui tudo que é linha de diversidade dentro da minha empresa. Agora, se eu não protejo essas pessoas, não faz sentido nenhum, né? Eu tive um cliente há uns 15 anos atrás, mais ou menos, que ele começava nessa bandeira de diversidade. E aí um dia ele se deu conta que ele falou, putz, alguém internamente levou esse assunto e ele falou, eu tenho que mudar um detalhezinho no meu plano de benefícios. Porque não adianta eu falar que eu aceito casais, né, de sexo igual aqui, se no plano de saúde a pessoa não pode colocar o seu namorado, o seu companheiro como dependente. Isso eu tô falando de 15 anos atrás. Aí tu vê o discernimento, né? Significava que ela não era diversa, ela era, mas tem tantos detalhes que vai ser impossível você cobrir tudo. Você precisa estar aberto a, sempre que eu identificar, eu vou agir em prol, se aquilo é verdadeiro, se aquilo faz sentido. E porque é uma construção, né? No momento que a empresa se empenha a ir por esse caminho, ela vai ter uma jornada para trilhar, né? Obviamente de construção, né? Eu não fazia isso, ou eu não faço isso no todo, o quanto eu posso ir, o quanto eu posso caminhar, até quanto eu posso chegar, mas eu tenho essa vontade e eu vou me imbuir, vou trazer as pessoas internas junto comigo, né? Que eu acho que isso é uma grande coisa, como vocês falaram, né? Envolver, né, as pessoas da casa também nisso, né, nessa consciência em ajudar a construir, que é legal, e aí vai se formando essas pequenas histórias, né? Um contaminando, contando uma história para o outro, sabe? E aí vai todo mundo se engajando. Essas histórias são as verdadeiras. São as que as pessoas contam, não porque elas estão sendo estimuladas a contar por motivo A ou B, elas estão contando por verdade. Porque eu acredito nisso. Por passarem por isso, às vezes, por viverem, né? No público interno é o orgulho de pertencer. Eu quero contar para todo mundo que lugar legal que eu trabalho, como eu adoro, como eu gosto. Então isso é orgulho de pertencer. Vocês falaram algumas coisas, me passou pela mente aqui uma frase que circula há bastante tempo, né? Que na verdade assim, não é que mundo eu vou deixar para meus filhos, né? É que filhos eu vou deixar para o mundo, né? Então eu acho que esse depoimento da Vera falando dessas gerações que estão chegando aí, né? Que estão cada vez mais fiéis às suas crenças e eles estão começando a cobrar mais. Eu só acho que a gente às vezes tem uma linha que fica um pouco tênue, porque eu concordo quando o Palhares diz, as empresas vão falhar, porque essas empresas são geridas por pessoas que são falhas, nós vamos falhar em algum momento. Então eu acho que o nível de cobrança não deve ser de perfeição, e sim de desenvolvimento e melhoria. Se a empresa se posiciona em uma determinada história, num determinado caminho, ela está seguindo para lá. Se ela falhar, tem que ser apontado e o que ela vai fazer para corrigir. Exato. Né? É parte do conhecimento, né? Da vivência, eu acho. Eu acho assim, por exemplo, nós falamos, se um profissional erra na empresa, eu tenho uma leitura que eu utilizo isso na minha carreira o tempo inteiro. Todo aquele profissional que faz um erro que é muito, muito, muito marcante, se ele é demitido, ele vai para o teu concorrente não errar mais aquilo ali, levar experiência. Então, se ele errou, mostra para ele o erro, oportuniza a forma de correção, porque ele vai ser o maior guardião para que aquilo não aconteça de novo dentro da empresa. Então a gente o que faz? Quando ele erra, a gente pega e manda ele para o concorrente. Ele chega no concorrente e diz, nós temos que tomar cuidado com isso aqui que vai acontecer. E o concorrente agradece penhoradamente pelo serviço que nós estamos prestando a ele. E também nós fizemos um bate-papo aqui, fizemos um podcast sobre saúde sobre o aspecto interno, né, nas empresas, nas corporações e gestão de saúde de uma maneira geral. E foi muito bacana, porque tem vários conceitos de saúde, tem da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, e eu pesquisando, né, procurando, eu achei um que eu achei fantástico, ele é até poético, mas é muito legal, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. E eu disse, nossa, não, é uma microfrase perto de textão, e o cara bota um textão lá, o que é saúde. E esse foi tão rápido, tão objetivo, mas foi tão preciso no alvo, né? Que é a perfeita harmonia da alma. E aqui no que nós estamos falando sobre storytelling, qual é a perfeita harmonia da alma das pessoas? Né? As pessoas estão saudáveis fisicamente, né, mentalmente. Hoje em dia, quantidade de distúrbios, né, porque quando é mental não é uma doença, é um distúrbio. Quantos distúrbios, ansiedade, nós temos vivido aí, né, juventudes ansiosas. Que histórias as empresas estão contando
que faça com que essas pessoas achem uma zona mais confortável, um ambiente seguro para si. Então, talvez seja essas são as buscas, quem é teu público, o que tu quer comunicar, o que tu vai entregar, né? E aí o papel, internamente, de alinhar, externamente de comunicar com toda aquela precisão que a Vera falou lá no começo, de alinhamento, de perfil e de identificar realmente com essas bases dos pontos de contato, jornada do consumidor, posicionamento desejado, posicionamento percebido, né? Então, nossa, isso é fantástico. Mas que mais, gente? A gente, para encaminhar aqui para o nosso encerramento também, o que vocês gostariam de complementar? Porque o assunto é um assunto para passar horas batendo papo. E é gostoso, né? É verdade. É muito a vida da gente, eu acho, sabe? Nessa questão de complementar. A gente também constrói nosso storytelling, né? Como profissional, como mãe, como, sei lá, mulher, né? Então, eu acho que não tem como a gente se desvincular desse tema de forma nenhuma, porque essas construções é que fazem a gente melhor. Os nossos defeitos nos tornam iguais, né? E é por isso que a gente tem que aceitar os defeitos, os erros, para que a gente possa, a partir daí, se tornar melhor. Eu concordo contigo. Um erro de um profissional não pode fazer o fim da carreira dele. Porque é o erro que vai fazer com que eu seja melhor naquela construção e faça com que eu realmente aprenda. Então, isso vale para filho, vale para caminhada. Então, contar histórias é o que faz com que as pessoas elas abram mão do seu tempo e escutem o que eu tenho para dizer. Seja o que for que eu vá dizer. Pode ser que eu não me conecte com o que tu está me dizendo, mas eu parei para te escutar. Isso é importante. Isso que a gente faz com a comunicação. A gente quer que o consumidor pare para ouvir o que a gente está dizendo sobre aquela marca, né? E aí, se eu vou me identificar ou não, bom, se eu escolher os canais corretos, provavelmente eu vou ter uma abrangência maior e um resultado melhor. Então, esse é o meu trabalho, digamos assim, né? Que eu espero fazer direitinho. Tem uma brincadeira que diz, né? O casal lá, casado já, 30 anos de casado, 40 anos de casado, a mulher olha pro marido, aquele traste atirado no sofá, e diz assim, não foi com esse homem que eu casei. A biologia diz que ela tá certa, porque já todas as células que ela casou já foram trocadas. Então, ela não casou com esse traste. Esse é um novo traste, né? Que ele lá trocou. Então, biologicamente, a gente renovou. Mas a gente, vamos parar para pensar, vamos nos imaginar, eu faço isso com alguma frequência, que é uma autorreflexão, que é, gente, quem eu era 10 anos atrás, quem eu era 20 anos atrás, eu era outra pessoa. Quem eu era em 2019. Exatamente. Né? Eu sou outra pessoa, não sou mais a mesma Vera de 2019. Então, assim, 2 anos bastaram para que a gente já fosse diferente. A gente viveu o afastamento das pessoas que a gente ama, a gente viveu o afastamento do nosso trabalho, a gente trabalhou de um jeito diferente, a gente ficou em casa. Eu comecei a cozinhar, coisa que eu não fazia em casa, porque eu estava sempre fora, somos dois. Então, assim... É uma história legal da gente contar, que emociona, porque cada um de nós tem com certeza coisas que emocionam nessa história para poder dividir, né? Então, 2019 foi ontem e a gente já é tão diferente, né? É verdade. Foi ontem, pessoal, foi ontem só em figura de linguagem, tá? Mas o storytelling, ele se alimenta de metáforas e figuras de linguagem, né? Estamos aqui, por exemplo, numa grande metáfora, que é histórias ao redor da fogueira, né? Exato. A gente fala, e eu acho que isso um pouco que a Vera falou agora, tem muito a ver, assim, porque... isso é desde que a gente se conhece na humanidade, né? As histórias são passadas em conversas, né? Como a gente conhece as histórias que, né, nos precederam, nos antecederam. E então a importância da história, inclusive, como constituição de humanidade, né? É para tudo. A história, ela serve para tudo, né? Os povos que não conseguiram trazer as suas histórias de uma forma mais tácita, né? Acabaram perdendo isso ou sendo contada por outros povos, né? Como os vikings, agora me lembrei da série, né? Que eu amei também. Que os monges, né, ali ingleses é que acabaram escrevendo essas histórias, contando sobre o ponto de vista deles. Então a gente perde muito, né, do que foi a história desse povo, porque eles não escreveram a sua história. Então a importância disso. Outra coisa que me faz lembrar muito é aquele filme Peixe Grande, do Tim Burton, né, que é perfeito, né, eu sempre acabo as minhas aulas de storytelling com o videozinho do Peixe Grande, porque eu acho muito simbólico, né, na narrativa. Eu começo com o Forrest Gump, termino com o Peixe Grande. Começa correndo, Forrest Gump é literalmente storytelling, né?
E essa questão de todos nós termos histórias para contar. Então, tem uma frase que eu uso no final sempre de palestra, de aula e tudo, que eu acho muito simbólica, né? Que se a gente for falar, por exemplo, de empresa ou de marca, né? Cada um tem a sua história. Então, assim, nas marcas, nas empresas, por exemplo, a gente pode copiar tudo, mas as histórias a gente não pode copiar. Cada um tem a sua história. Eu tenho a minha história, a Vera, o Palhares, o Paulo. Cada um tem a sua história, né? A gente pode ter histórias entrelaçadas, né? Isso. Mas a gente tem e as marcas, as empresas são as mesmas coisas, né? Eu acho que um grande diferencial que hoje em dia a gente pode utilizar é lançar a mão dessas histórias que acontecem, né, com as nossas marcas, nos corredores das nossas empresas, né? Que tem um valor muito grande, que não pode ficar só em quem viveu aquilo, tem que ser comunicada de alguma forma para as pessoas conhecerem, compreenderem o que está acontecendo, como elas fazem as coisas, né? 2 dicas que eu queria deixar falando aí de públicos internos, né? Primeiro deles, assim, todas as empresas têm muitas histórias que são diariamente realizadas e vividas pelos colaboradores, né? E quantas vezes a gente não sufoca essas histórias, né? Quando, na verdade, a gente tem que ser um potencializador. Então, poxa, escutem mais os colaboradores. Ouviu uma história legal, cara, potencializa aquilo, né? E aí eu já vi e vivi N situações, assim, né? De vídeos que colaboradores criaram do nada, em cima de um jingle que foi criado, né? E o líder muitas vezes poderia falar, não faz isso porque não é sua função. E quando viu colaboradores, olha, a gente quer acessar antes a fábrica para gravar um vídeo aqui em cima dessa música, a gente pode? E, poxa, o vídeo virou, cara, vídeo de final de ano de todas as unidades, né? Então, assim, custo disso? Praticamente zero. O cara fez quando quis, com o horário que ele quis, editou como ele quis, né? Então, assim, às vezes a gente fica querendo, mas vamos lá, vamos chamar uma produtora específica, vamos marcar um dia para filmar, tal. Todas as empresas são riquíssimas de história. Segunda dica também faça com as pessoas e não para as pessoas, né? Internamente isso é uma grande verdade, assim. Todos os grandes projetos que eu fiz para clientes, a gente sempre identificou os protagonistas naquela história, né? E isso facilita. As empresas buscam engajamento dos colaboradores, só que esquecem que elas têm uma vantagem. Pessoas se engajam muito mais a outras pessoas. E externamente a gente tem essa dificuldade, né? Porque é uma história de uma marca, mas não necessariamente eu estou enxergando o meu líder ali. Internamente a gente tem essa vantagem, né? Então, assim, cara, é diferente da empresa como marca falar, engaje-se nesse projeto, do que a gente pegar uma fala, uma vivência, uma história de um líder que os colegas sabem que é verdadeiro, potencializar aquilo, dar forma para aquilo, criar todo um projeto, as pessoas se engajam mesmo, né? E o material disso existe em todas as empresas e isso não é copiado, não tem como copiar. Pode ser a mesma empresa, aliás, o mesmo segmento, inclusive, né? Mudou a marca, é outro contexto, né? Outras pessoas, outros líderes, outra cultura, e aí já muda radicalmente. Mas a matéria-prima existe, está nas pessoas, então faça com as pessoas e não para as pessoas. Grande dica, fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Vera, um comentário? Eu queria agradecer, né, a oportunidade, foi super rico, acho que sempre é rico a gente trocar ideias, né, e eu acho também que a gente tem que olhar a comunicação, né, os meios e os veículos de comunicação como um caminho bem positivo dessa questão de construção, né. Se as marcas entenderem assim que tem ali um aliado positivo, forte, desde que verdadeiras, né, ligadas ao seu propósito, que quem está ali transmita esse propósito, não tem como dar errado. Porque não adianta fazer uma bela de uma mídia
E aí tu vai gastar o teu dinheiro e não investir se tu não lá dentro, lá na ponta, lá dentro da loja, não tiver claro tudo isso que tu está comunicando. Né? Promessa, entrega. Promessa, Exatamente. entrega. Isso aí. Perfeito. Mas, pessoal, acho que foi muito bom recebê-los aqui. Mais uma vez agradeço a disponibilidade. Como eu havia dito, somos todos profissionais de mercado, todos temos nossos compromissos e destinamos um tempinho para vir bater um papo. E eu gostaria de agradecer ao professor Palhares, a Vera Bavaresco, da RBS, a Obrigada. professora Adriana Galli, porque tiveram, né, essa disponibilidade de nós falar um assunto super legal, muito rico e que a gente espera que tenha contribuído na construção de um raciocínio com as dicas fantásticas do professor Palhares no encerramento aqui, mas que o assunto tenha sido interessante. E, finalmente, colocar a educação executiva da SPM à disposição, porque o nosso papel é realmente entender a sua história, é buscar na sua história como nós podemos construí-la de uma maneira boa, em conjunto com as pessoas e não para as pessoas. E a educação executiva da SPM trabalha com todas as áreas de conhecimento e nós temos uma grande especialidade aí que é compreender os mercados e ajudar as empresas a encontrarem suas soluções e não encontrar soluções para as empresas. Então, gostaríamos de nos colocar à disposição. Conte com a educação executiva da SPM. Eu sou Paulo Francisco e quero deixar um grande abraço. Até a próxima. ESPM, o inusitado em constante movimento.